Fala pessoal, beleza? Lelopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje, bora falar desse Divisional Round, que teve muito jogo interessante pra gente conversar, e foi uma rodada assim que eu simplesmente errei toda e qualquer tipo de previsão que eu tentei lançar aqui no vídeo de aquecimento. Acertei apenas um dos jogos, mas ainda assim errei a forma que eu achei que esse jogo iria se desenhar, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Antes, eu quero pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para continuar ajudando no crescimento da Interferência de Passe. Dito isso, vinhetinha na tela e bora falar de NFL. Bom, pessoal, bora começar a falar aí dessa rodada divisional dos playoffs. Foram 4 jogos, tem bastante coisa pra gente conversar aqui. E bora começar falando dos jogos em ordem cronológica. Começando com a partida de sábado entre Buffalo Bills e Denver Broncos. Um jogo que acredito que foi o mais divertido dessa rodada. Um jogo muito movimentado, com muita alternância de placar. E que nos entregou aí um tiroteio franco, né? Algo que eu errei totalmente na previsão. Primeiro que eu já errei o palpite, apostei no Buffalo Bills, que acabou sendo derrotado. Disse que eu também não via um jogo com potencial tiroteio. Achei que seria uma partida com pontuação baixa, mas a gente não teve isso. Teve os dois quarterbacks se degladiando, nos entregando muita coisa num tiroteio pra lá de interessante, num jogo muito movimentado. E no final das contas, venceu quem errou menos. E por falar nesses erros, eu acho seguro a gente falar que a derrota do Buffalo Bills passa muito nas mãos do Josh Allen, que teve sim seus momentos de brilhantismo, conectou para 3 touchdowns, mas no final das contas ele errou muita coisa, não protegeu a bola, foram 2 interceptações, 3 fumbles, sendo desses 2 perdidos, e o que custou realmente a pós-temporada do time do Buffalo Bills, né? E, cara, é até chocante a gente falar disso, porque o Josh Allen, ele é um quarterback de elite, da mais alta prateleira da liga, e a gente não costuma ver ele ter esse tipo de performance. Ele é um cara muito confiável, ele realmente tem um estilo de jogo mais explosivo, que busca o contato, mas ainda assim ele é um cara que nos últimos anos ele tem protegido bastante a bola, mas aqui ele não deu conta de bater de frente contra uma defesa que é muito forte, cometeu esses erros que foram realmente fundamentais na partida, e o time de Buffalo se despede da temporada de forma melancólica. Em compensação, no outro lado, a gente teve um Bo Nix que jogou muita bola, teve também seus turnovers, mas no final das contas teve uma ótima partida, foi mais uma vez muito decisivo para o time do Denver Broncos, chamou, né, um quarterback elite para trocação franca e ganhou, e para coroar o seu desempenho na sua segunda posse da prorrogação, ele marchou o campo de forma segura, com muita confiança, com muita personalidade, posicionou seu kicker para dar a vitória para o time do Denver Broncos, que vence o jogo muito difícil, muito movimentado, mas de forma merecida, vai à final da Conferência Americana buscando esse título da AFC e também o lugar no Super Bowl. A vitória do Denver Broncos pra lá de merecida. Bo Nix jogou muita bola, porém, infelizmente, no final ali, no seu penúltimo lance do Bo Nix na partida, ele teve uma lesão que depois foi confirmada como uma fratura no osso do tornozelo. Ele, infelizmente, tá fora do restante da temporada, mas o time do Denver Broncos segue em busca do título da conferência e do Super Bowl. Vamos ver se o resto do elenco consegue se superar e jogar pelo seu quarterback e buscar esse título aí para a equipe de Denver. Bom, seguindo então com o segundo jogo do sábado, a partida das 10 horas da noite, entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, um jogo que não tem muito o que falar, foi um verdadeiro monólogo do time da casa, foi assim, realmente um domínio, uma surra do time do Seattle Seahawks, e foi um jogo que dessa vez o placar se traduziu para o que foi esse domínio do time da casa, né, porque assim, o jogo foi tudo menos disputado, e o time de Seattle, ele entrou do jeito que eu falei que deveria entrar, né, a exemplo de como foi a partida da semana 18, justamente contra o time dos 49ers também, mas dessa vez eles ajustaram algumas coisas no ataque, né, eles finalizaram as campanhas e, cara, não tem muito o que falar, eles entraram com muita intensidade, se impondo fisicamente, né, um time que estava mais descansado, mais saudável, a defesa, mais uma vez, com uma partida impecável, sacou o Brock
Purry pressionou muito, forçou turnovers, né? O Ernest Jones mais uma vez sendo um destaque dessa defesa, roubando a bola do adversário. No ataque, como eu falei, o ataque fez alguns ajustes, dessa vez foi bem na red zone. O Sam Darnold não lançou tanto a bola, mas foi bem também, conectou um touchdown com o Jackson Smith-Njigba num passe difícil no canto da end zone, mostrando muita competência nos seus passes, né? Teve algumas conversões importantes também, mas o mais importante, acho que o destaque do jogo para a equipe de Seattle foi o Kenneth Walker, que teve uma partidaça, passou das 100 jardas, né? Foi mais de 110 jardas terrestres, 3 touchdowns corridos na noite. Ele foi realmente ali o nome, pelo menos do ataque de Seattle nessa partida. E, cara, o time jogou bem nos dois lados da bola, né? O ataque foi dominante, a defesa também. E eu acho que não tem muito o que falar, né, desse jogo aqui, porque foi realmente uma surra e o placar mostra o que foi o domínio no time do Seattle Seahawks. Quanto a São Francisco, cara, um time debulhado pelas lesões, que encarou aqui um cenário muito mais complicado do que era o jogo do Wild Card, um cenário realmente muito desfavorável para essa equipe, que no final das contas também era inferior à equipe de Seattle e acabou sendo derrotado, né? Foi o único jogo que eu acertei o vencedor, mas eu acreditava que seria um jogo mais parelho, mais complicado. Mas a diferença realmente era tão grande, não só no elenco, né? Um time bem mais saudável que o outro, mas a intensidade que o time de Seattle era num outro nível, né? Tava num outro ritmo, o time de São Francisco não conseguiu acompanhar, acabou sendo completamente dominado, mas no final das contas foi uma temporada digna. Como eu falei, é um time que encarou muita lesão, encarou muita adversidade durante a temporada toda, e eu acho que eles acabam aí de uma temporada heróica, foram mais longe do que deveriam, essa é a verdade, mas a temporada de São Francisco acaba aqui. Seattle vence com muito merecimento, com muito domínio, e vai à final da NFC, buscando o Super Bowl, buscando voltar à grande final da NFL em fevereiro, e vai encarar aí uma partida completamente complicada e diferente na final da conferência. A gente já fala aí do adversário do Seattle Seahawks. Bom, passando então para o domingo, bora começar aqui com a partida entre Houston Texans e New England Patriots, jogo lá no Gillette Stadium. Foi um jogo aqui que as defesas se destacaram, se sobressaíram contra os ataques dos adversários e, novamente, venceu o time que se mostrou menos errático, principalmente que teve o quarterback que protegeu melhor a bola. Não que tenha sido um jogo limpo dos dois QBs, mas vocês vão entender. O time de New England mostrou mais uma vez que tem uma defesa muito forte. A volta do Milton Williams fez essa unidade mudar de patamar e mostrou que a gente precisa olhar com carinho para esse time, tá? É um time que vem com sangue nos olhos. Essa defesa, mais uma vez, se sobressaiu sobre o ataque adversário, pressionou muito. O CJ Stroud não teve conforto em nenhum momento da partida e, é claro, forçou o quarterback do Houston Texans a cometer erros, a exemplo de como foi o jogo da semana passada. A diferença é que aqui os Patriots conseguiram tirar proveito desses erros, dessa performance pra lá de horrorosa do quarterback do Houston Texans, inclusive conseguiu o touchdown defensivo e fazer a diferença para o time da casa. Quanto ao ataque dos Patriots, como eu falei, não foi um jogo muito limpo desse ataque, em especial do Drake May, que também teve seus erros, teve alguns fumbles, aí ele que é um quarterback que tem lidado com vários fumbles durante a temporada, porém, ele conseguiu mais uma vez algumas jogadas impactantes, jogadas explosivas, marchando com o ataque em situações pontuais, conseguiu aí seus touchdowns em profundidade também, e isso mais uma vez fez a diferença. Na rodada passada foi contra o Los Angeles Chargers, e aqui foi contra o Houston Texans. O Drake May, por mais que tenha encarado uma defesa muito boa do outro lado, conseguiu conectar algumas jogadas que fizeram a diferença e levaram o time a pontuar também, e deu, é claro, a vitória para o time da casa de forma muito merecida. E falando um pouco do time dos Texans, a defesa mais uma vez foi muito bem,
tá? Se o time dos Texans teve chance de vencer o jogo, foi muito por conta desse sistema defensivo, que é absurdo, é a melhor defesa dessa temporada, e deixou o time dos Texans várias vezes em condição de vencer a partida. Porém, no lado ofensivo da bola, a gente teve mais uma partida deplorável do CJ Stroud, que, cara, não é o quarterback que a gente viu no primeiro ano, né? É um cara totalmente errático, que se desespera com a pressão, que lança passes, que a bola nunca deveria sair da mão dele, e mais uma vez ele teve um desempenho medonho, só que dessa vez a defesa de New England conseguiu capitalizar em cima desses erros e levar a vitória para o time da casa, né? Então, assim, a defesa fez de tudo um pouco, mas o CJ Stroud colocou tudo a perder, e dessa vez parece que ele conseguiu, né? A defesa dos Texans teve que lutar contra o ataque dos Patriots e contra o ataque de Houston também. No final, vitória do New England Patriots, vitória pra lá de merecida. As defesas prevaleceram, mas o time da casa acaba saindo com a vitória. Vai a Denver para encarar o Denver Broncos, buscando mais um Super Bowl. Vai ser um jogo pra lá de complicado contra mais uma boa defesa, mas o torcedor tem motivos para acreditar que vai conseguir essa vaga no Super Bowl, né? Tem uma defesa que tá se portando muito bem, tá evoluindo a cada rodada da pós-temporada, e tem no Drake May um quarterback que, apesar das adversidades, tá conseguindo se encaixar e conseguindo levar esse ataque, conduzir esse ataque nos momentos derradeiros. Foi assim para a segunda semana consecutiva. Vamos ver se eles vão conseguir fazer também contra o time do Denver Broncos na semana que vem. Bom, e para fechar o jogo da noite do domingo, a partida entre Los Angeles Rams e Chicago Bears, um jogo muito disputado e que também foi decidido no overtime, né? E é um jogo onde a gente viu que os Bears produziram mais, tiveram mais jardas, tiveram mais tempo de posse de bola, correram bem com a bola também, mostraram muito de novo, né? Muito aquele poder de reação com Caleb Williams fazendo um drive ali no último período pra lá de espetacular, com um touchdown lindo para empatar a partida. Porém, além de tudo, eles cometeram alguns erros e esses tiros nos pés acabaram custando a partida para o time da casa, né? E quando você joga uma partida de pós-temporada, esses detalhes, esses erros, né? Quartas descidas que não encaixaram, faltas, turnovers, tudo isso acaba não sendo perdoado, e foi o que aconteceu aqui. Eles encararam um time de Los Angeles que é experiente, que tem casca, que está acostumado com partidas de pós-temporada, e eles não perdoaram o time do Chicago Bears aqui, né? E assim, por mais que não tenha sido o melhor jogo do time dos Rams, principalmente do ataque, a gente viu ali o Matthew Stafford num dia ruim, num dia que ele foi impreciso, foi errático, o Puka Nacua não passou das 60 jardas, ele foi de certa forma limitado, mas ainda assim, esse ataque fez um jogo limpo, fez um jogo onde eles não cometeram turnovers, né, não cometeram erros, e aí no drive decisivo, na prorrogação, o Matt Stafford, apesar de não estar inspirado, consegue marchar com esse ataque, posiciona um kicker que, inclusive, né, vem numa temporada aí, o time de especialistas bem ruim do time de Los Angeles, acaba decidindo aqui, vitória do time visitante, que vai à final da conferência, e muito por conta de não ter cometido os erros que o time de Chicago cometeu, né? O time dos Bears é um time interessante, com um jogo terrestre muito surpreendente, muito bom. Caleb Williams, que evoluiu bastante, tem tudo para fazer uma ótima temporada no ano que vem, né? Um time que eu acho que se credencia, assim, como um dos fortes favoritos da Conferência Nacional, mas como eu falei, quando você joga um jogo de pós-temporada contra um time com essa experiência em playoffs, como é o time de Los Angeles, com Matt Stafford, que é um veteranaço, campeão do Super Bowl, o Sean McVay, né, a mente ofensiva mais brilhante da liga, também com muita experiência, você não pode cometer esse tipo de erro. O time que comete costumeiramente é castigado, e aconteceu aqui novamente. Chicago Bears tem a sua temporada encerrada aqui, uma boa temporada, né, com várias coisas interessantes para o torcedor guardar aí com muita expectativa para a próxima, mas quem avança é o time visitante, o time de Los Angeles, que visita Seattle na semana que vem na decisão da Conferência Nacional em busca do Super Bowl também.
E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa rodada divisional da pós-temporada, quais foram os destaques na opinião de vocês, e quem que vocês acham que vai se dar melhor aí nas finais de conferência. E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal. E sigam o Interferência de Passe nas redes sociais, elas estão passando aqui no lado, e eu vou deixar também na descrição deste vídeo, assim como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá pra gente bater um papo, falar sobre NFL, falar sobre outras coisas também, pra gente dar aquela interagida, beleza? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou, pessoal!